Fala pessoal, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Projeto X. Sou Gabriel Feitosa, vamos falar de história do Brasil Império. Até o final dessa aula, eu te prometo, você vai entender todas as tretas sobre os partidos políticos no Brasil. Durante o primeiro reinado, durante a regência e durante o segundo reinado. É muito nome, é muita treta, toma lá da cá, mas vamos entender isso nessa aula de hoje. Chega mais! Galera, antes de mais nada, já queria te pedir, por favor, para dar uma curtida nesse vídeo, vem com like, ajuda muito a gente a conseguir divulgar o vídeo pelo YouTube, pelas outras redes sociais. Se você é novo aqui, te convido a se inscrever, dar um voto de confiança pro Projeto X. A gente tem vídeo de história, de geografia, filosofia, sociologia toda semana, um canal voltado para as ciências humanas, com atualidade, com análises históricas, voltado para o Enem, para a UERJ, para os grandes vestibulares desse país e também para os concursos militares, a galera da ESA, Colégio Naval, SpaceX, que tem ciências humanas, pode vir com a gente que a vitória é certa. Bom, galera, temos aqui o nosso maravilhoso quadro de independência, colocando Dom Pedro como grande herói do processo, e a partir do Dom Pedro I, a nossa vida política no Brasil ela vai ter início. Importante que você lembre disso, né? O primeiro reinado ele vai marcar para a gente o início das tendências políticas. E, a partir delas, todos os demais grupos vão começar a se estruturar a partir de 1822, com essa cena, e o quadro partidário da nossa nação dá os seus primeiros passos. Quero entender com vocês aqui, galera, essas forças políticas do Brasil do século XIX. Portanto, na figura do primeiro reinado, de 1822 a 1831, vamos passar pelo período da regência, período muito conturbado da nossa história, de 31 a 40, onde o Brasil não vai ter rei, período regencial, temos recorde de revoltas, a gente vai entender como é que os partidos se organizaram nessa época, e por fim, no segundo reinado. São dúvidas muito comuns nos alunos, tenho certeza que você já teve dúvidas sobre isso alguma vez na vida, ou algum amigo seu já ficou com essa dúvida. Pô, os nomes dos partidos, Partido Brasileiro Português, Liberal Exaltado, Liberal Moderado, Restaurador, não sei o quê. Vamos organizar isso na aula de hoje. Até o fim dela, certamente você vai entender muito do que ficava complicado na sua cabeça. Vamos começar no primeiro reinado ali com o próprio Grito do Ipiranga, com o reconhecimento da independência por parte de Portugal. A gente lembra ali que Dom Pedro foi figura muito importante ali, não só Pedro, claro, né, mas toda a intelectualidade ali do Rio de Janeiro, a intelectualidade aristocrata também de São Paulo, muitos latifundiários da Bahia, da região Nordeste vão ajudar. Você tem ali a participação da grande Maria Quitéria como grande heroína do processo de independência, e naquele contexto nós temos a formação de dois partidos que na verdade não são bem partidos, tá? Já vou te dar um pouco desse entendimento. Partido Brasileiro e Partido Português nada mais são do que tendências políticas, tudo bem? São grupos, né, majoritariamente feitos por comerciantes e latifundiários no Brasil, que pensavam mais ou menos da mesma forma, mas também não entenda como se fosse um grupo super unido, tá, gente? Não é um grupo super homogêneo, eles também têm as suas divergências internas. Mas basicamente aqui a gente pode dividir do lado brasileiro uma aristocracia rural, principalmente latifundiários da região do Rio de Janeiro, que estão ali muito próximos de Dom Pedro. O Partido Brasileiro é o partido que vai estar do lado do Pedro no processo do Grito de Ipiranga, lá na formação dos grupos, dos batalhões que vão ser importantes nas batalhas pela independência do Brasil, e é o grupo que queria se separar de Portugal, tendo Pedro como rei, tudo bem? A ideia é de um grupo que é mais simpático à ideia de uma monarquia. Enquanto o Partido Português, que é formado ali majoritariamente por comerciantes lusos, né? Também aí você tem funcionários do Estado, militares portugueses, eles não queriam independência. O grande debate ali naquele contexto era a recolonização do Brasil. Estavam de acordo com os interesses de Dom João, que foi embora do Brasil em 1821, a gente sabe, né, para atender um pouco das demandas da Revolução Liberal do Porto. E esse partido português, então, ele se desenvolve aqui, tendo mais simpatia pelas ideias de Dom João do que pelas ideias de Pedro. Aqui, né, a gente tem como grupo vitorioso, entre aspas, o Partido Brasileiro. É aquele que vai estar, né, ancorando o nosso processo de independência,
sob figuras ali da maçonaria carioca, da maçonaria baiana também. Você tem a figura de José Bonifácio de Andrada, maçom muito importante nesse processo, que será colocado como patriarca da independência. E o Partido Brasileiro vem, num primeiro momento, ele vem bem. Só que, galera, Dom Pedro, a gente sabe, né? Ele faz um governo super autoritário. E aí ele acaba rompendo com o Partido Brasileiro no contexto da Constituição de 1823, a chamada Constituição da Mandioca, que foi um projeto ali malfadado, feito pelo Partido Brasileiro, que desagradou muito Pedro. Então Pedro ficou bolado com os brasileiros e, tirou os caras da jogada política. Você tem a demissão e o afastamento do Partido Brasileiro. E aí Dom Pedro vai acabar guinando mais para o Partido Português. Tudo bem? A gente sabe que o primeiro reinado ele é muito curto, ele vai até aqui 1831, ele tem então 9 anos de duração, e aí a gente acaba tendo o período regencial, com duas tendências iniciais de partidos e que não vão estar muito antenados com a ideia de monarquia, porque Dom Pedro foi embora, ele abdicou do trono em 31, até para tentar assumir o trono de Portugal, e aí o Brasil mergulha num período muito conturbado, um período republicano, onde a gente vai ser governado por regente, próprio nome, né? Período regencial. A regência, galera, ela tem como nos seus primeiros anos ali, 1832, 33, 34, o predomínio desses dois partidos aqui. Você tem o Partido Liberal Exaltado e o Partido Liberal Moderado, principalmente os moderados. Qual era a treta aqui, galera? Os dois partidos, eles são liberais, ou seja, eles têm ali certas ideias que flertam, por exemplo, com dar um pouco mais de poder para as províncias. Já que o Brasil não tinha mais rei, a ideia agora é que as oligarquias passassem a ter um pouco mais de poder político nas vilas, nos municípios e nas cidades, certo? Só que Exaltado ele é mais radical nesse sentido, pois ele quer uma total descentralização do poder. Flertavam até mesmo com a ideia de uma república federalista. Por isso eles são os Exaltados. Os moderados, como o próprio nome já diz, eles já são mais equilibrados, eles querem descentralizar poder, tá? Desde que o Rio de Janeiro se mantenha como capital e o Rio de Janeiro tenha a palavra final. Então a ideia do liberal aqui, moderado, é um certo equilíbrio, eu diria, entre o poder local e o poder central. Inclusive, galera, grande dica, na regência, o grande debate político no Brasil é esse. O grande projeto para o país. Qual vai ser o projeto para o país? A gente não tem mais rei. Como é que a gente vai organizar a política interna? Damos mais poder às províncias ou centralizamos o poder na capital, estabelecendo um poder autoritário? Esse é o debate entre esses dois partidos, tudo bem? A gente vai perceber apelidos atribuídos a eles. Nós temos os exaltados chamados de farroupilhas, fazendo uma referência ali aos gaúchos farrapos, né, numa característica social de uma classe média baixa, muitas vezes, né, também aqui recebe o apelido de jurujubas, né, tanto farroupilha como jurujuba é a mesma coisa, faz referência lá ao movimento que vai se organizar dos farrapos em 1835. Já chimango às vezes aparece com X, é também uma referência, às vezes pejorativa, fazendo referência a uma ave, tipicamente gaúcha, que acaba sendo dada aí como apelido ao partido. Os opositores chamavam os moderados de chimangos, tá? Esses apelidos eles têm certo teor como uma espécie de xingamento. Mas, galera, na regência é um pouquinho mais complicado porque existe uma outra tendência. Existe uma terceira tendência, essa aqui, o Partido Restaurador, apelidado lá de Caramurus. Esse partido, galera, eu não coloquei aqui na mesma cor do Partido Português à toa. Muitos desses caras aqui foram para o Partido Restaurador, mas eu não posso dizer que é todo mundo, tá? Essas tendências elas vão se abrindo ao longo do tempo. Alguns do Partido Português vão para cá para o Chimango, alguns vão para cá para o Restaurador, tá? E no caso do Partido Brasileiro, ele vai se dividir entre essas duas tendências. Uma parte vai para o moderado, outra parte vai para o exaltado. No caso Restaurador, o objetivo dos caras é bem diferente dos outros dois de lá. O Restaurador quer que Dom Pedro volte como rei. Ó, doideira. Os caras querem que Dom Pedro volte como monarca do Brasil. Ele abdicou em 1831, pressionado pela elite local e também com uma economia interna brasileira muito defasada. Dom Pedro acaba indo embora, enfim, abrindo mão desse sonho do Império Brasileiro para assumir o governo em Portugal. Acaba até tendo sucesso na sua disputa com o irmão Dom Miguel, mas Dom Pedro acaba falecendo em 1834. Olha o problema. Você tem o falecimento do antigo rei brasileiro e o Partido Restaurador,
ele vai perder um pouco a sua razão de ser, né? Porque os caras queriam restaurar Dom Pedro como rei, mas em 34 ele vai morrer, então o partido ele vai minguando, ele vai formando novas tendências. E aí é o seguinte, pessoal, de 1835 em diante, o Brasil vira um caos. A gente começa a ter uma série de revoltas, guerra civil. Se você é daquele que acha que política no Brasil sempre foi baseado, né? O brasileiro é muito acomodado, a gente não se revolta. Sempre tem essa visão nessas conversas de botequim, essas conversas de fila de banco, que o brasileiro é provo mole, que o brasileiro aceita tudo. Eu acho que se você estudar o período regencial, talvez você mude um pouco de opinião. A gente tem recorde de guerra civil no Brasil de 1830. Você tem farroupilha, cabanagem, balaiada, sabinada, revolta dos malês, uma série de revoltas de escravos na região do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. É o início do nosso período da cafeicultura. A escravidão ela vai se tornar mais violenta nessa época e é claro que a reação da comunidade escrava será muito forte. Então, a gente pode argumentar que a política partidária ela vai mudar a partir de então. Ela vai sofrer transformações em virtude da eclosão dessas inúmeras revoltas. Novas tendências vão surgir no período regencial, que são chamados progressistas e regressistas. Essas são tendências que começam a se formar depois do início das grandes revoltas, tudo bem? Ou seja, mais ou menos ali de 35, 36 para frente. Progressista e regressista é basicamente o seguinte a treta. De um lado, você tem o progressista querendo descentralizar mais o poder. Ou seja, seria, na verdade, esse partido exaltado aqui, lembra que eu falei que eles eram meio federalistas e tal? Então, é essa tendência aqui embaixo. Parte dos moderados também corre para cá. Pensa em manter uma descentralização do poder. O que é isso, Gabriel? Eu vou dar mais poder aos presidentes de província e às elites locais. Vamos descentralizar o poder da capital do Brasil, caminhando para um poder mais oligárquico. E você pode dizer que isso aconteceu durante um bom tempo na regência. Nos anos iniciais da regência, o poder ele foi sendo muito aberto. A gente tem aí uma lei, né, chamada Ato Adicional de 1834, né, que eu recomendo que você estude por conta própria. Não vale a pena a gente aprofundar o Ato Adicional aqui, porque a aula não é sobre isso, né? Mas o Ato Adicional ele foi dando muita liberdade às províncias. Ele foi criando assembleias legislativas provinciais. Ou seja, é como se cada estado pudesse, na prática, quase que fazer sua própria lei. Isso ocorreu durante o contexto. Só que, galera, quando começa a rolar um monte de guerra, muitos políticos voltam atrás, né? Peraí, descentralizar talvez não seja uma boa ideia. Vamos fazer uma regressão política. Daí vem um regressista. Eu quero centralizar a política no Rio de Janeiro. Eu quero trazer mais autoridade para a capital. Esse é o objetivo da ala regressista. Vamos voltar no tempo, vamos eliminar o ato adicional de 34, vamos voltar para uma política mais forte na capital. Essa é a ideia do partido regressista. Muitos restauradores foram para cá, depois que Dom Pedro I morreu. Parte dos moderados, que foram contra as revoltas na regência, também vão aqui para o grupo regressista. Só que o moderado, na verdade, ele se divide entre as duas tendências. Você também pode dizer que tem uma ala moderada que se torna progressista. Ou seja, eles querem o progresso da descentralização. Eles querem que a descentralização continue acontecendo. Essas são tendências, então, que se fundamentam ali de 35 até 40. Em 1840, um evento vai mudar sensivelmente a história do Império e o século XIX não será mais o mesmo no Brasil. Nós temos o início do reinado de Dom Pedro II, o chamado golpe da maioridade. A maioridade jurídica ali do Pedrinho será antecipada. No meio da adolescência ali, de 14 para 15 anos, é dada uma coroa para o moleque e o segundo reinado tem o seu início. A regência, portanto, acaba. Aquela ideia de uma república para o Brasil é afastada. E essas tendências vão mudar de nome também. Essas são mais fáceis, né? Nós temos o Partido Liberal e o Partido Conservador, que também vão ter os seus próprios apelidos, né? Nós temos aí os Luzias e os Saquaremas. Galera, aqui, né, a referência para Luzia e para Saquarema, várias explicações são possíveis aqui, né? Há alguns manuais que dizem que Luzia faz referência ao iluminismo, porque os liberais brasileiros tinham uma certa inspiração nas ideias das luzes. Há quem diga que Luzia faz referência à cidade de Santa Luzia, interior de Minas Gerais, onde uma grande revolta de liberais teria ocorrido, e aí ficou imortalizado o nome da cidade
como uma espécie de sinônimo para o partido de Santa Luzia, o Partido Luzia, é o Partido Liberal, né? Saquarema faz referência a realmente o município de Saquarema, no interior do Rio de Janeiro, aqui na nossa zona litorânea fluminense, onde uma classe conservadora se criou de maneira muito enraizada, latifundiária de uma tendência mais tradicional. Qual é a diferença de um para o outro? É muito comum que no seu concurso, você pega o Enem como referência, ou até mesmo concursos militares, no caso da SpaceX e da ESA, é comum que eles trabalhem liberais e conservadores como farinha do mesmo saco. Ou seja, não é muito clara a diferença entre eles. Não fica com muito detalhe qual é a diferença do charme pro funk. O Luzia e o Saquarema, o liberal e o conservador, ambos vão apoiar Dom Pedro II, ambos querem um governo de uma característica monárquica, querem a permanência da escravidão, querem um modelo econômico agroexportador, ou seja, toda aquela ideia de plantation. Os dois querem isso, tudo bem? Então os dois têm todo um respeito por um aspecto mais tradicional da política. Vão apoiar Dom Pedro como rei e tudo aquilo. Mas qual a diferença então, Gabriel? A diferença aqui está um pouco no projeto de poder. O liberal, ele até admite uma certa descentralização do poder. É aquela velha treta da regência que a gente acabou de estudar. O liberal não está aqui de azul à toa, né, gente? Dá para você perceber um certo caminho vindo aqui dos exaltados, dos progressistas, chegando aos liberais. Ou seja, querem um pouco mais de descentralização para as províncias. Enquanto conservadores já vêm aqui de uma mistura entre o restaurador e o moderado, que vem lá do Partido Português lá em cima. Ou seja, querem um governo mais centralista, mais fixado no Rio de Janeiro, dentro da figura do rei. Essa configuração partidária ela vai durar até a proclamação da República, ok? E Dom Pedro, de maneira muito genial, vai conseguir equilibrar um pouco essas forças políticas, liberais e conservadores, criando aí o famoso sistema de parlamentarismo às avessas. Não à toa, olha para o tempo de duração do segundo reinado, galera. São 49 anos de império. Muito mais tempo do que governou o pai. Isso não veio à toa. Dom Pedro II consegue um equilíbrio de poderes entre liberais e conservadores porque vai colocar os dois partidos no parlamento. Parlamento que ele próprio, Pedro, vai organizar, né? Já que o poder vem de cima para baixo. Diferente do que acontece no primeiro reinado. No primeiro reinado não havia parlamento. Você tem muita disputa entre os dois partidos, o brasileiro e o português. Logo, Dom Pedro I não conseguiu governar nenhuma década. São 9 anos de primeiro reinado contra 49 do segundo. É isso, galera. Espero ter ajudado vocês nessa aula de hoje, essa breve explicação. Eu sei que são muitos nomes e apelidos, mas é legal. Leve essa tabela para casa que o negócio vai dar certo. Lança um print aí, ó. Momento do print. Utiliza isso como referência nos seus estudos, passa para os seus amigos, sempre que surgir dúvida sobre partido no Império, sobre partido no primeiro na regência e no segundo reinado, vem para esse vídeo aqui que ele vai te ajudar bastante. Até a próxima, grande beijo, valeu!